Teleaula Natal. Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Natal. Eu sou o professor de Ensino Religioso, Tiago. Leciono nas escolas Santos Reis e Celestino Pimentel. Eu sou loiro alto dos olhos verdes, tenho barba e bigodes ralos e uma calvície típica de quem está entre a casa dos 30 e os 40 anos. Eu estou com uma camisa branca e calça esporte azul. E o meu sinal de Libras é a configuração da letra A acima do queixo, da direita para a esquerda. Ao longo dessas aulas, todos os slides têm um fundo branco e as imagens vão ser detalhadas para garantir a acessibilidade para todos os alunos. Esta é a 7ª aula da nossa BNCC com o objeto de conhecimento Vida e Morte. O tema da aula é as doenças, epidemias e pandemias sob o prisma das religiões, sob o olhar, sob o ponto de vista das religiões. Como o homem e as religiões interpretaram doenças, epidemias e pandemias e principalmente a morte da pré-história ao século XXI. Vocês conseguem diferenciar os conceitos entre doenças, epidemias e pandemias? Doenças são individuais. Quando uma doença se espalha por uma área territorial, se torna uma epidemia. E quando ela se espalha para todos os lugares geográficos possíveis, se torna uma pandemia, como é o caso do atual Covid. Doença e saúde, vida e morte são palavras dicotômicas. Vocês já ouviram esse conceito em algum lugar? O que vem a ser dicotomias? Dicotomias são ideias ou palavras que se chocam, opostas, antagônicas entre si. Elas não se casam. Aqui há a figura do dia e da noite, representado pelo sol, a luz e a noite, noturno. E outras dicotomias, como bom e mal, triste e feliz, etc. e etc. No próximo slide, nós vamos observar dicotomias que interpelam, que estão no cotidiano, no dia a dia do ser humano. Aqui uma figura que representa a tristeza e a felicidade de um mesmo homem, representado por gravuras, ele feliz e ele angustiado. E outras dicotomias estão presentes no nosso cotidiano. Pobreza e riqueza, tudo ou nada, vitória ou derrota, sucesso ou insucesso. Essas são as dicotomias que estão presentes na vida de todos nós, seres humanos. Porém, há dicotomias que estão presentes não só no mundo cotidiano, e sim também nas religiões. Como, por exemplo, esse próximo slide. As dicotomias no mundo das religiões são várias. Eu aqui coloco um desenho em formato de animação da dicotomia entre anjos e demônios, uma figura de cada. Assim como há também os conceitos de céu e inferno, Deus e diabo, condenação e salvação. Eu acabei de explicar as dicotomias que estão presentes no cotidiano do ser humano e estão presentes no universo das religiões. Mas será que existem dicotomias que atravessam tanto a vida real do ser humano quanto as religiões? Isso é o que mostra a próxima imagem. As dicotomias que apresentam a vida real e as religiões são a própria vida e morte e saúde e doença. Aqui é uma imagem que representa um homem saudável praticando atividade física e um homem doente acamado. Vida e morte, saúde e doença são as dicotomias que estão presentes não só nas religiões como na vida real. E são as que mais angustiam os seres humanos. Mas quando foi que o homem começou a ter essa percepção? Que a sua vida tinha uma finitude e que doenças iriam acometê-lo? Aqui é uma citação do historiador Yuval Harari, historiador israelense, com vários livros publicados. Ele afirma que os deuses estipularam que a morte é o destino inevitável e que temos que conviver com isso. Logo, as mentes mais brilhantes estavam ocupadas em dar significado à morte e não tentando fugir delas. Nesse ponto de vista, nós podemos afirmar
que as religiões venceram a morte. Sim, as religiões venceram a morte. Claro, não de forma factual, de forma verificável. Mas as religiões venceram a morte no coração das pessoas que creem nelas. Acreditar que aquele ente querido que se foi está em um lugar melhor, está esperando por você. Acreditar que um dia você vai reencontrá-lo, isso é uma mensagem que acalenta, que lhe dá esperança. Mas quando foi que essa percepção da nossa espécie começou? A nossa espécie, o Homo sapiens, possui 200 mil anos de idade. Aqui é uma imagem da linha do tempo entre esses 200 mil anos de idade. Avançando metade desse tempo, nos últimos 100 mil anos, o homem ainda convivia com 5 espécies do gênero Homo, como o Homo neandertal e o Homo erectus. Essas espécies foram extintas, não estão aqui para contar a sua história, mas há indícios científicos que essas espécies possuíam algum grau de inteligência diferenciada. E quando foi que a nossa espécie começou a adquirir essa inteligência diferenciada? No enorme intervalo de espaço entre 70 e 30 mil anos, em que há uma imagem de uma lâmpada que representa o surgimento de um pensamento, de uma inteligência. Há milênios, o homem já dominava o fogo. Aqui é a figura de uma família aquecida pelo calor do fogo. Além de espantar o frio das noites noturnas, o fogo servia para assar alimentos e para espantar animais ferozes. Ou seja, a fogueira na pré-história tinha o mesmo utensílio dos nossos fogões e labaredas, chaminés, típicos de hotéis e pousadas. A serventia era a mesma. Concomitante a isso, o homem começou a utilizar de instrumentos, como mostra a figura abaixo. O homem talhava pedras afiadas, dentes de animais e confeccionava lanças de galhos. Dessa forma, o homem tinha mais facilidade de caçar, cortar alimentos e até mesmo confeccionar e cortar tecidos para se agasalhar dos frios. O domínio do fogo e o uso desses instrumentos básicos facilitaram a vida do homem pré-histórico. Mas em que momento da nossa história começa a cultura do ser humano? Nesse próximo slide. Nos últimos 40 mil anos, o homem começou a pintar em cavernas e paredes em diversos locais da Europa e da Ásia. Aqui é a figura de um homem confeccionando uma imagem de um animal. E há outras que representam que o homem já pensava em ancestralidade, seres mitológicos, metade homem, metade animal. Ou seja, esses são os primeiros rastros do ser humano pré-histórico e já apontam que ele tinha um pensamento simbólico e até mesmo religioso. Esses povos que viveram na pré-história, todos eram ágrafos, ou seja, eles não escreviam. Então não há como estudar por documentos a cultura desses povos, e sim através de sinais, escavações de sítios fósseis e também desses registros históricos feitos em cavernas. Mas quando foi que o homem adquiriu, sem dúvida, algum sentimento religioso na pré-história? Aqui é a figura de um enterro organizado pelos seus familiares. O homem pré-histórico teve a consciência de que a morte era inevitável. E sendo inevitável, começou a raciocinar, a refletir o que poderia existir após a morte. Tendo essa noção de finitude da vida humana, da dor e do sofrimento, das doenças que acometem o homem, até mesmo crianças e pessoas mais velhas, o homem começou a apresentar sinais de religiosidade, enterrando seus mortos com cuidado, enfeitado com pedras, flores, até mesmo outros tipos de ornamentações. Esse é, sem dúvida nenhuma, o primeiro sinal de religiosidade inequívoca na pré-história do ser humano. Mas, a partir dos últimos 5 ou 6 mil anos, as civilizações começaram a escrever, a redigir documentos. E talvez a forma mais primitiva e mais antiga de explicar a dor, a morte e o sofrimento do ser humano são os mitos.
vocês já devem ter ouvido a palavra mitos no cotidiano. Às vezes, há canais de TV que mostram uma dicotomia de mito e verdade. E há figuras personalistas do mundo político, artístico e de futebol que são chamadas de mitos. Porém, nas ciências humanas, a definição de mito nada tem a ver com essas ideias do cotidiano. Mito é uma narrativa ou uma história sobre a origem de alguma coisa ou de tudo que existe. A origem dos animais, a origem do homem, a origem do universo. Essa linguagem de 4, 5, 6 mil anos carecia de elementos científicos. Não havia ciência como nós conhecemos hoje. Então, as narrativas eram recheadas de símbolos, imagens, metáforas. Assim são os mitos presentes em todas as religiões. Aqui é uma gravura de um ser esquelético que representa a morte e que ele vem convidar alguém anunciando que a morte já está a seu caminho. Basicamente, os mitos têm muitas dessas ideias, não só imagens que representam a morte, imagens que representam o nascimento, a vida, imagens que representam deuses e etc, etc. Esse é um papel que o mito cumpriu nas religiões e que perpassa não só as religiões, mas uma boa parte da literatura mundial. Nesse próximo slide, eu mostro que o sofrimento e a morte não está presente apenas nas religiões, mas eles marcam toda a literatura mundial. Aqui, a capa de duas obras clássicas separadas por mais de 2000 anos. O poema A Ilíada, do poeta grego Homero, há 2800 anos, e o romance Os Irmãos Karamazov, do romancista russo Dostoiévski. Apesar de mais de 2000 anos que separam essas duas obras filosóficas, digamos assim, o que elas têm em comum? A reflexão sobre o sofrimento humano e sobre a morte. Ou seja, essa dicotomia entre vida e morte, saúde e doença, sofrimento e libertação está presente não só nas religiões, mas em toda a mente humana e marca boa parte da literatura mundial. Agora, vamos às grandes epidemias e pandemias que acometeram o ser humano. Há cerca de 700 anos, a peste bubônica chegou na Europa e na Ásia. Essa peste estima-se que matou até 200 milhões de pessoas. Reparem que aqui há duas gravuras, uma mão com uma tonalidade escura, porque essa peste também era conhecida como peste negra, porque as pessoas infectadas começavam a ter sinais de escurecimento da sua pele. E aqui na imagem à direita há uma figura de um homem com uma roupa que mostra como se ele fosse um pássaro. O porquê dessa roupa tão caricata, tão engraçada? Porque os médicos da época acreditavam que a doença se espalhava por vias aéreas, quando não era, era uma bactéria. E por isso que eles se vestiam dessa forma para tentar atender aos doentes, os médicos da Europa e da Ásia. E o contexto religioso, como as religiões interpretaram a peste bubônica há cerca de 700 anos. Recordo que a Europa na época era extremamente católica e o Oriente Médio, principalmente as Arábias, eram muito muçulmanas. E os estudiosos religiosos muçulmanos ensinaram que a peste era um martírio e misericórdia de Alá, o Deus muçulmano, garantindo o lugar do crente ao paraíso. Alguns médicos muçulmanos alertavam contra a tentativa de prevenir ou tratar uma doença enviada por Deus. Já na Europa católica, os judeus foram responsabilizados pelas doenças, porque eles eram mercadores, e não se sabia exatamente a causa. Porém, o Papa Clemente VI conclamou o povo e o clero para que não persigam, firam ou matem os judeus, mesmo porque os judeus estavam morrendo também com essa imensa pandemia. Cerca de 200 anos depois, outra epidemia assolou o México, na América do Norte. No século XVI, a varíola matou cerca de 8 milhões de pessoas no imenso país do México.
Em 1520, essa doença começou a se espalhar. O México tinha acabado de ser descoberto por países estrangeiros e ainda era um país politeísta. O processo de cristianização do México se deu ao longo dos próximos décadas e séculos. Aqui é uma gravura de um pé repleto de caroços, como se fossem nódulos. O corpo das pessoas infectadas pela varíola ficava tomado por esses sinais e sintomas. E como andava o mundo religioso mexicano? Os maias acreditavam que 3 deuses do mal voavam à noite de aldeia em aldeia, infectando pessoas com a doença. Os astecas puseram a culpa em outros 2 deuses. Sacerdotes e médicos foram consultados e eles aconselharam as pessoas a orar e tomar banhos frios, além de esfregar o corpo com betume e lambuzar as feridas com besouros esmigalhados. Nada disso ajudou. Em algumas povoações, metade da população morreu. Reparem que essas 2 pestes, na Europa e Ásia e no México, mataram milhões de pessoas. E não existia nenhuma explicação científica para as causas dessas doenças. As pessoas não suspeitavam que uma pulga ou uma gota d'água pudesse abrigar hospedeiros mortais que poderiam dizimar, matar populações inteiras. É compreensível que numa era que não existia o conhecimento científico que existia hoje, a explicação religiosa ela era muito predominante, muito forte. Assim como a figura dos teólogos e sacerdotes dessa época também ocupavam o espaço científico que existia ainda naqueles tempos em que as descobertas foram feitas apenas nos séculos posteriores. Avançando alguns séculos, outra pandemia que começou na Europa, especificamente na Espanha, e se espalhou do mundo, foi a gripe espanhola a partir de 1918. Reparem as 2 imagens que eu mostro aqui, em que elas se parecem muito com as imagens que nós estamos vendo hoje em 2020. Aqui é um grupo de crianças, uma família reunida, todas usando máscara, e ao lado uma recepção de um atendimento médico, todos usando máscara. Essa gripe espanhola começou logo após o fim da Primeira Guerra Mundial e não foi possível precisar o número de mortes que aconteceram durante essa tragédia, mas estima-se que até 100 milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola no começo do século XX. Inclusive, a doença chegou aqui no Brasil, se espalhou por todos os continentes. E como terá sido o ponto de vista das religiões? Será que foi idêntico à peste bubônica da varíola? Não, porque no século XX já existia um certo desenvolvimento científico e medicinal. E a posição da Igreja Católica foi bem diferente da peste bubônica. Durante a gripe espanhola, o Papa Bento XV, de origem italiana, reestruturou a Academia dei Novelici, que é a atual Academia Pontífice de Ciências que existe até hoje, para contribuir com o enfrentamento da crise. Ou seja, a Igreja Católica, o Vaticano, cedeu cientistas para o enfrentamento da crise espanhola. Por quê? Porque o século XX já era uma era de tecnologia, ciência e medicina, ao contrário das 2 pestes citadas, séculos anteriores, em que não existia nada disso. E o atual Covid, a pandemia que afeta o nosso mundo e que mudou basicamente a rotina de vocês estudantes, e por isso que vocês estão vendo essa aula virtual. Aqui há 4 imagens de sacerdotes e fiéis comuns das 4 maiores religiões do mundo. Um padre católico em uma procissão, um estudioso muçulmano, 2 monges budistas e uma criança. O que elas têm em comum? Todos estão usando a máscara de proteção recomendada pelos médicos. Somando essas 4 religiões, que são as 4 maiores do planeta, estime-se que há 5 bilhões de fiéis dessas 4 maiores religiões. Ou seja, 5 em cada 7 pessoas no planeta ou é cristão, ou islâmico, ou budista, ou hindu. E qual o papel das religiões na pandemia do Covid?
Será que as religiões prestaram uma boa função à sociedade? Nós vimos maus exemplos presentes não só na política, como em outras instituições. Então é até previsível que existam maus exemplos também dentro das religiões. Porém, esses maus exemplos são minoritários. E eu penso que as religiões prestaram um bom serviço durante a pandemia. E os pronunciamentos e ações dos líderes religiosos refletem, digamos, um bom combate a essa pandemia. É importante que esses líderes digam coisas boas para a população, porque milhões de pessoas se espelham nos seus líderes religiosos. No budismo, uma religião oriental com 2.500 anos, o sacerdote, o monge Dalai Lama do budismo tibetano, diz que é um ato compassivo ou construtivo, seja trabalhando em hospitais ou obedecendo à quarentena, tudo isso tem o potencial de ajudar a todos. E a monja Cohen, brasileira, afirma que seguir a quarentena deve ser vista como uma atitude para o seu próprio bem. Você está fazendo um bem a si mesmo e a milhares de pessoas, evitando que o vírus assim se espalhe. Então, se o momento é para ficarmos em casa, torne isso agradável. Afinal, você está dentro da sua própria casa, no seu lar. Na religião islâmica, que tem 1.400 anos, abaixo há uma figura da cerimônia, da celebração chamada Hajj. Essa celebração, ela contempla em anos normais mais de 2 milhões de pessoas. Porém, observem pela figura que as pessoas cumprem o distanciamento social de 1,5 m a 2 metros. Neste ano, devido ao Covid, não houve nenhuma peregrinação de países externos à Arábia Saudita. Só quem pôde celebrar o Hajj são os próprios habitantes do seu país. Por isso que as celebrações internacionais foram canceladas. Um membro, Ali Zobi, da Federação de Associações Muçulmanas, diz que o foco do Islã é a preservação da vida. Então a integridade física do ser humano sempre se impõe. Esperamos que nos próximos anos a celebração do Hajj, que é uma das maiores do planeta, volte à normalidade. Mas por enquanto o Islã está obedecendo às normas científicas e medicinais para o combate ao coronavírus. E agora, falando do cristianismo, qual a serventia, quais as ações que os sacerdotes cristãos prestaram ao combate da pandemia do Covid? As igrejas evangélicas produziram milhões de máscaras para doação. O Vaticano irá enviar 35 aparelhos para 13 países, inclusive o Brasil recebeu alguns. Os padres da Diocese de Patos renunciaram aos seus salários e essa renda foi transferida para a aquisição de respiradores para o hospital. Em um pronunciamento recente, o Papa Francisco afirmou que seria triste se essa vacina contra a Covid-19 fosse dada a prioridade aos mais ricos. Seria triste se essa vacina se tornasse propriedade desta ou daquela nação e não universal para todos. E é isso que todos nós esperamos, que a vacina mais eficaz contra o Covid para imunizar toda a população esteja disponível para todos em qualquer posto de saúde. No geral, o papel das religiões no combate à pandemia do Covid é positivo. Assim como outras instituições, como a política e outras, existiram maus exemplos no enfrentamento dessa crise que assola o mundo todo, inclusive no Brasil. Mas a maioria dos exemplos religiosos foram satisfatórios, foram exemplares e que continuem assim, porque no mundo atual, milhões ou bilhões de pessoas depositam a sua esperança nas suas religiões e se espelham nos pronunciamentos dos seus líderes religiosos. Alunos e alunos, aqui eu encerro a minha aula sobre as doenças, epidemias e pandemias sob o ponto de vista das religiões, o que elas fizeram e têm feito ao longo da história e no atual enfrentamento à pandemia do Covid. Nós nos vemos, nós e outros professores, em outras temáticas nas próximas aulas.